E na nossa escola bíblica dominical, estamos novamente a trazer mensagens de vida, mensagens que certamente irão agregar valores a todas as pessoas que nos acompanham. Esse é um evento da Missão América, Igreja Assembleia de Deus, Campo de Pernambuco, trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de vida, vos ensinando o Evangelho na sua essência. E hoje, domingo, dia do Senhor, um dia propício a anunciar o Evangelho, 31/8/2025, o último dia do mês de agosto. E a nossa temática é: aonde está a Babilônia? Isso porque sempre existiu uma expectativa de dúvidas a respeito da Babilônia, não aquela Babilônia, terra do Antigo Testamento, terra histórica, mas o que nós falamos sobre a Babilônia espiritual, que irá se manifestar, porque quando falamos em Babilônia, tem relevância com as questões do pecado, da prostituição, da idolatria, de todo e qualquer formato que leve à degeneração da humanidade em geral. Iremos começar com um texto áureo no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículos 4 e 5, que traz a seguinte citação: E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus lembrou o dia da iniquidade delas. Então, no passado, nós tivemos a grande Babilônia, que no Antigo Testamento trouxe prejuízos, separações e toda anomalia espiritual. Depois, em diversas partes da nossa história, nos últimos 30, 50 anos, foi falado de uma igreja tradicional, alvo desse contexto. Um grupo de cristãos que configurava-se ser praticantes e seguidores da Babilônia. Lógico que esses cristãos não eram os evangélicos, porque nós temos duas linhas do cristianismo: o protestante, o evangélico, o crente, e outra que nós não iremos mencionar para não configurar intolerância religiosa. Nós nem iremos aplaudir, nem tampouco usar menosprezos, porque o motivo da nossa aula, do nosso estudo, é esclarecer o Evangelho. E por incrível que pareça, iremos mostrar a grande Babilônia configurada dentro das igrejas evangélicas. Não que os crentes sejam Babilônia, mas que vem do mundo, vem de outras linhas do cristianismo e tem entrado poderosamente no seio da igreja evangélica. Atualmente estamos nos deparando com muitas igrejas que se intitulam cristãos, mas estão vendidas ao diabo, eu costumo dizer. Estão em um romantismo com Satanás, porque são líderes, pastores, padres, bispados que estão envolvidos com a seita e o ocultismo satânico. Por que dizer as seitas e o ocultismo? Igrejas que em um tempo remoto viveram em função do Evangelho, de pregar a palavra, de anunciar as boas novas de salvação, mas com o tempo começaram a se corromper, porque no período neotestamentário, Atos dos Apóstolos, existia uma preocupação muito grande dos líderes em tirar o mundo do seio da igreja. O mundo entrava ali no seio da igreja e era aquela preocupação. Hoje,
a igreja trabalha de maneira contrária. A igreja do Senhor está no seio do mundo. Não todos os crentes. Basta a gente dar uma folheada no livro de Apocalipse, encontraremos 7 igrejas: Laodiceia, Éfeso, Tiatira, Pérgamo. Encontraremos também a Filadélfia, a igreja do Senhor. Existiam 7 igrejas da Ásia, as quais são configuradas espiritualmente na atual. Só uma tinha um propósito, tinha um chamado divino, que é a igreja Filadélfia, a igreja do amor. E essa Filadélfia está configurada no âmbito espiritual em todas as igrejas evangélicas, a qual sairá um número bem pequeno de crentes. Não importa a denominação, se pentecostal, neopentecostal, fundamentalista, ortodoxa, mas os que são fiéis à igreja. E dentro desse espírito da grande Babilônia, nós encontraremos esses líderes que estão vendidos aos políticos, que seja na esfera mundial, estadual, municipal, federal, cada nação dentro da sua área geográfica, área política. E nós começamos a ver homens que eram de Deus, homens que receberam o chamado para viver em vida piedosa, em vida evangelística, e com o passar do tempo, com as facilidades, com os bens materiais, começaram a se corromper, motivo pelo qual a Bíblia é bem enfática: sai de lá, povo meu, sai da grande Babilônia. E não vamos especificar como uma igreja só, um local só, mas todas as igrejas que hoje estão com esse espírito de Nabucodonosor, aquele espírito de prostituição espiritual, de idolatria. E hoje o convite é: sai de lá, povo meu. Então, muitos líderes e crentes, eu começo pela liderança, que vai ter o maior peso, e cobre toda a grei, todo o rebanho do povo de Deus. Então, o profeta Jeremias, há muitos anos, foi enfático quando disse o seguinte, escreveu, Jeremias 51, versículos 44 e 45. E castigarei Abel em Babilônia, tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais cometerão as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai dela, povo meu, livrai cada um da sua alma da ira, do ardor do Senhor. Então, o versículo é explícito, não seria necessário nenhuma explicação exegética, mas compreendemos que novamente o Senhor faz menção para a retirada do povo meu de Babilônia, que na verdade é um espírito do anticristo, que está aí manifesta em todas as partes, em todas as esferas mundial. Quando o verdadeiro sentido, o verdadeiro valor, a verdadeira mensagem está naquele evangelho que fala de um único e eterno mediador. Então, para que você entenda esse espírito de Babilônia, vai envolver lideranças mundiais do anticristo, vai envolver as diversas religiões fora do cristianismo, vai envolver as mentiras, as diversas intercessores que não existem a não ser Jesus Cristo, que é o mediador de uma nova e eterna aliança, o qual, através de um sacrifício propiciatório único e imaculado, nos deu livre acesso, posso dizer, passaporte para o reino de Deus. Então, toda e qualquer ação ou situação que fuja dos ditames da palavra de Deus, que fuja do Evangelho de Jesus Cristo, está configurado esse espírito da Babilônia, da prostituição espiritual, da negação ao sacrifício de Cristo, das fórmulas humanas, das bulas papais,
que dizem: perdoados estão teus pecados, quando nem o ser humano, nem a igreja, nem mesmo a igreja de Filadélfia, aquela igreja escolhida, tem esse poder de perdoar, não sei Jesus. Vejamos por quê. Na primeira epístola de Paulo a Timóteos, capítulo 2, versículo 5, está escrito: porque há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós percebemos a preocupação, o cuidado que o Espírito Santo, que é o intérprete, o consolador, o paráclito da igreja atual, teve a todo momento advertindo, mostrando, dando resolução e saída para tão grande condenação eterna, para tão grande condenação que há na Babilônia. Agora, os falsos pastores tentam subjugar a salvação, manipulando as pessoas, apresentando como únicos e verdadeiros guardiães de igrejas que são verdadeiras para eles, como única mediadora entre Deus e o homem. Então, o maior cuidado que você deve ter: a igreja pode ser evangélica, a igreja pode não ser evangélica, não importa a linha, a ordem, a denominação. Quando alguém chegar para você e disser: olha, a minha igreja é a única, é a verdadeira, é aquela que foi deixada por Jesus Cristo, tenha muito cuidado. Apesar de que, quando fala-se deixada, a gente deixa uma coisa que não presta. Deixei o pecado, deixei o vício, deixei as maneiras que ofendem a Deus. Então se deixa aquilo que não presta, aquilo que traz prejuízo. Então muitos dizem: a igreja que Deus deixou foi a minha igreja. Então se Deus deixou, é porque não presta. Agora, a igreja que Deus recomendou, que Deus ensinou, é aquela igreja que vive, evidencia, desfruta e prega o verdadeiro evangelho, aquele que Jesus Cristo é o intercessor, Jesus Cristo, biblicamente, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo, intercedendo, apresentando o seu sacrifício por todas as pessoas. Aí se a mensagem genuína, verdadeira, pura é essa, porque vivemos um tempo em que o evangelho está sendo tratado como oportunidade lucrativa pelos aqueles que de má índole usa para enriquecer à custa da fé alheia. Perceba que dentro desse contexto, Babilônia, pecado, igreja, nunca foi visto tantas formas de servir a Deus. Tem a igreja do rico, do pobre, do branco, do preto, a igreja do gay, a igreja da prostituta, a igreja do cachaceiro, do drogado. Já se tem igrejas para só pessoas drogadas. Isso fica para terapias. Um serviço adjunto, um serviço secundário da fé cristã. Mas a título de salvação, a igreja do Senhor, ela é incondicional. Não está preocupada com o tamanho do pecado, da culpabilidade ou das consequências humanas. Se preocupa somente com a salvação, com Jesus Cristo. Aonde a palavra é anunciada, é pregada sem acepção de pessoas. Não importa se tem bens materiais, se vive na plebe, se é pobre. Porque a igreja que Jesus Cristo recomendou, ela não busca poder aquisitivo, não busca bens. É tanto que nunca foi visto Jesus inaugurar nenhum templo, fazer nenhum templo. Não que isso seja pecado, de forma alguma. Mas tem muita gente investindo imóveis, automóveis, para mostrar prosperidade, quando o evangelho não é isso. O reino de Deus é justiça, é gozo, é paz no espírito. Não é a busca do pão, não.
Então, essas igrejas de facilidade, onde muitos investidores hereges estão apostando na abertura de novas igrejas, de falsas comunidades ditas como evangélicas, movido por interesse da fé genuína do cristão que quer servir a Deus, que quando o momento de sua vida descobre a mensagem da cruz, a riqueza do evangelho, o prazer inefável de estar na presença de Cristo, quando ele tem essa oportunidade, ela tem essa oportunidade, fica mais do que grato, fica mais do que feliz em ter novidade de vida, em sentir o gozo da salvação, o gozo do Espírito, porque não existem palavras humanas para mensurar o desejo, a fé, o prazer de ser um cristão. Então essas pessoas movidas pela emoção, pela gratidão, sem perceber, começam a investir, começam a doar a esses líderes que foram formados no inferno com a doutrina satânica da Babilônia, onde o propósito é extorquir, tirar vantagem, enriquecer. No meio dessa mensagem, cultivam a condenação eterna para os seus seguidores, as pessoas bem intencionadas, pessoas de boa fé. E de boa fé e de boa intenção, o inferno está cheio, está superlotado, porque todo e qualquer outro fundamento que é colocado, além de Jesus Cristo ou sobre Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que é anátema, é condenação, é desprezo, é opróbrio. Então o evangelho é genuíno quando ele tem Cristo como base de sustentação. Cristo que excede o entendimento, que excede toda e qualquer necessidade humana, que seja de pão, que seja de emoção, que seja de sentimento e que seja de espiritualidade. E nunca por questões de prosperidades, de aquisições humanas, de vantagem aonde eu vou dar o meu dízimo, as minhas ofertas, para que Deus multiplique na minha vida, para que Deus me faça crescer e prosperar. Não funciona assim. Porque os evangélicos, os crentes mais pobres do mundo, são aqueles que contribuem, aqueles que são fiéis. É tanto que o próprio Jesus Cristo nasceu numa manjedoura e chegou a dizer: as raposas têm seus covis, as pessoas têm casa, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então, o maior exemplo de prosperidade, vamos ver com Jesus, com os apóstolos, que não se preocupavam com nada, mas nunca foram passar necessidades, dormir com fome, acordar com fome, porque Deus tem cuidado. Não quer dizer que a gente não vá trabalhar, não vá crescer, não vá ter uma ascensão profissional. Deve ter, deve crescer, mas nunca à custa em função do Evangelho. É tanto que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 17, foi enfático quando disse, quando testificou, quando escreveu as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é o que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, eu não vim aqui para crescer, para prosperar, para apresentar bens materiais. Eu não sou investidor de fé, eu não sou investidor do reino dos céus. Mercadejar, né? Vender a palavra. Mas é de Cristo que falamos, Cristo na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. Aí eu questiono agora, esse Jesus Cristo que está sendo anunciado no mundo, que está sendo evidenciado no mundo, vem da parte de Deus ou da parte dos homens? É inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Ou é inspirado
pelo nome de uma denominação, porque a minha denominação tem milhares de pastores, porque a minha denominação tem milhares de prédios. De forma alguma. É o evangelho que não está atrelado às questões humanas, às questões do poder aquisitivo. Está totalmente arraigado ao reino de Deus, à sua soberania. E é tão grande salvação que Jesus Cristo está outorgando nos últimos dias, porque estamos vivendo um momento difícil da nossa existência, na qual os falsos profetas enganam aqueles que conhecem a verdadeira palavra. O anticristo, através desse espírito, não que ele tenha se manifestado, mas esse espírito do anticristo, do falso profeta, já está na face da terra, preparando, estruturando o momento, o grande finale para o anticristo entrar e fazer toda aquela parafernália que está escrito na Bíblia. E até os crentes estão se envolvendo, motivo pelo qual nós estamos vendo o mais agressivo, o pior movimento, a pior onda dos últimos tempos, que é o tempo dos desigrejados. Momento que muitos têm abandonado o seio da igreja. Não perderam a salvação por isso, porque a salvação é um dom de Deus. Mas perderam o sentido, a motivação, porque lá, ao invés de ter consolo, carinho, conforto espiritual, em vez de aprender regras de vida, autorreflexão na presença de Deus, são usados como objetos de enriquecimento, de vantagem para grupos, como se a igreja do Senhor fosse um grupo social, no qual se investe para se divertir, de forma alguma. Esse é um espírito da grande Babilônia, um espírito de destruição que entrou na igreja, no seio da igreja, para atrapalhar. Então, estamos vivendo a esse momento dos desigrejados. Pessoas que viram os pastores entrar em caminho errado, o ministério se corromper à custa da política humana para tirar vantagem, que viram o evangelho degenerar, porque o seu líder, muitas vezes, passa a mão na cabeça daquele que é um grande dizimista, um grande investidor, e alguém que não tem tanta notoriedade, não é tão bem financeiramente, simplesmente porque no momento tropeçou na palavra, ou no momento não concordou com alguma coisa da liderança, algum investimento errado, isso é desprezado. E essa ferramenta, esse mecanismo satânico inspirado, pode ser no mesmo, é o mesmo espírito de Babilônia. Quem estuda história, antropologia, sabe disso. Criou agora o movimento dos desigrejados, crentes que são fiéis, crentes que muitas vezes deixam de contribuir com sua igreja, vai investir no campo missionário, porque vê ali uma oportunidade, um momento da obra crescer. Não está errado, mas perder o sentido da sua igreja, da sua fé. É tanto que Paulo, escrevendo ao presbítero Timóteo, ao pastor Timóteo, novinho, cheio de dúvidas, cheio de expectativa, Timóteo, Paulo escreve, naquela época, olha bem, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, de doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. Aqui é um versículo diretivo à igreja. É um versículo que ele fala com a liderança da igreja e fala com os membros da igreja. Serve para o mundo? É ambíguo, serve.
É bilateral, serve para o mundo, mas especificamente o Espírito com maiúsculo, o Espírito Santo diz que nos últimos tempos, esse momento que vivemos, vão começar a negar a fé. Deixa de dar ouvido à verdadeira doutrina, ao verdadeiro evangelho, para seguir ensinamentos, doutrina de demônio, porque são hipócritas. Homens que falam mentira, homens que vivem a mentira, porque cauterizaram a própria consciência. Então, tem muitos pastores, os padres em geral, porque a partir do momento que alguém deixa de recorrer, de pedir, de interceder, de buscar a Jesus Cristo, e põe uma imagem de escultura, e põe um ídolo, e põe o intercessor que a Bíblia não fala disso, é a mente cauterizada e acha que está certo, e briga, e luta, se possível, vai até os tribunais humanos, para processar com intolerância religiosa, que é a única maneira de tentar calar a igreja do Senhor, mas ao longo de toda a história, especialmente da igreja neotestamentária de Atos dos Apóstolos até agora, se fez muitos movimentos para calar a boca dessa igreja, mas é impossível, porque é uma luta de Deus, com Deus ninguém pode. Então, se a gente conversar com esses pastores, com esses líderes, eles têm aquela convicção, aquela certeza que estão certos. Eles morrem dizendo que estão certos. Aparentemente, está crescendo, mas não está prosperando a vida espiritual dos cristãos. Todos os dias vamos ver a inauguração de uma nova denominação, de uma nova igreja, e enche de gente, enche aquela riqueza, e é batismo, é aquele muitas línguas estranhas. Parece, mas não é mais, não está tendo a mudança, não está tendo a interatividade de viver, de evidenciar, de distribuir, de repassar o evangelho. A prova é, se as igrejas realmente evangélicas, se a igreja católica, apostólica, romana, vivesse o cristianismo, o mundo não estaria o caos que enfrentamos. Porque onde a gente chegar pelo Brasil, um país laico, apesar de ter diversos umbandistas, diversos espíritas, maçom, que é uma religião, ninguém pode negar isso. Mas todas essas pessoas dizem, eu sou católico, ou dizem, eu sou crente. Então, enfim, o cristianismo, pelo menos aqui na América do Sul, ou na América Latina, é a religião que predomina, o cristianismo, os seguidores de Cristo. Ora, se nós somos os seguidores de Cristo, por que estamos vivendo um caos? Por que as pessoas não estão compreendendo? São influências malignas que fortalecem as fileiras, as batalhas de Satanás, apresentando pessoas com aparência de piedade, mas anunciam um evangelho sem fundamento, porque se esse evangelho tivesse fundamento, não veríamos tantas igrejas definhar, tantas igrejas naufragar espiritualmente, porque pelo menos hoje no Brasil, independente de política, de partido, um grande número se intitula cristão, igreja do Senhor, estão brigando nas esplanadas da vida, mas quando nós chegamos nelas, não tem nada de Cristo. Bem como outro lado já é de Satanás mesmo, não precisa nem discutir. Todo e qualquer comunista é satânico, então aí a gente se cala, não precisa entrar em detalhe. Mas Jesus, escrevendo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 11, diz: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estamos vivendo esse momento.
Momento em que a iniquidade cresce, o pecado cresce, aí vem aquele irmão trai irmão, isso a título de ministério, pastores trai pastores para ter vantagem financeira. Alguém que antes era preso ao ministério, era subjugado a um pastor presidente, se julga melhor como Lucifer, cria uma rebelião, leva um bocado de fundo à sua igreja. Então, é a multiplicação da iniquidade, sem falar do amor geral da humanidade que hoje está ausente. Aí a gente temos as duas esferas, evangélico ou não. Em toda a face da terra nunca houve um tempo adverso e contundente como estamos vendo nos dias atuais. Nunca houve tantas coisas, tantas agressividades contra o reino de Deus, investidas, que são verdadeiras batalhas espirituais que separam o homem da presença de Deus, que tira o foco, a direção que leva à cruz, à salvação, ao sacrifício propiciatório de Cristo, e distorce com sacrifícios e impetrações humanas e oferecimentos humanos. E para terminar, a nossa escola bíblica, 40 minutos suficiente, não é? Na segunda epístola de Pedro, capítulo 12, versículo 1, diz: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem que os resgatou, atraindo sobre si repetindo a destruição. Observe, vamos explicar de uma maneira mais aberta. A maioria das igrejas que hoje vemos na TV, no rádio, na internet, que oferecem, que patrocinam, que dissimulam, que divulgam a doutrina da prosperidade, o crescimento, a ascensão humana. Pouco se ouve, pouco se fala e mostra Jesus como mentor, autor, consumador da fé. Só se fala de uma cobrança a Deus, porque eu sou filho da promessa, o Senhor vai ter que me dar. Eu sou da linhagem de Abraão, sou da linhagem de Jacó, eu vou ter que prosperar. Falsos mestres que estão introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras, porque a carne e o corpo humano busca prazer, busca vantagem, busca gozo. Isso é natural, isso é da natureza humana, é da inclinação humana, buscar o bel prazer. Mas chega até o cúmulo, como disse 2 Pedro 2, de negar que o soberano nos resgatou. Então, se não for da minha igreja, se não for da minha fé, se não me ofertar, se não fizer isso, está condenado. Quando a palavra de Deus nunca ensinou isso. E o mais difícil é que termina dizendo: atrairão sobre si repentina destruição. Esses falsos mestres, por que não dizer os que seguem essas doutrinas, esses ensinamentos satânicos, essas questões que separam o homem de Deus, separam o homem da salvação. Então fica aqui mais uma aula dominical falando sobre a queda da Babilônia, que na verdade é o governo, é a filosofia, é a doutrina inspirada por Satanás para separar as pessoas da salvação eterna, levando a humanidade à destruição. E que o Senhor vos abençoe rica
e abundantemente.